Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Eu sei que vocês recarregaram as baterias no feriado e estão cheios de energia para começar a semana. E atenção, hein? Essa semana eu quero ver e ouvir, né, os ouvintes mineiros nos dias 27 e 28 de abril, lá no Minas Solar, evento incrível promovido pelo Sebrae em parceria com a Genix. Te espero lá, hein? E no episódio de hoje vocês vão conhecer o Carlos Augusto da Sourac Energia Solar, empresa integradora diretamente de Fortaleza. Carlos, seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer te receber e ter você aqui contribuindo com o Boteco Solar, viu? Fico muito honrado aí pelo convite, né, pela aceitação da história e eu poder compartilhar aí um pouco da experiência, né, de integrador aqui no Ceará, né, com os ouvintes de vocês e poder participar, poder contribuir de alguma forma para o Boteco Solar, né, para os ouvintes aí. Não, muito massa. E conta pra gente, né? Como é que você começou no setor? Da onde que veio a vontade de trabalhar com solar? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bem, ah, o início mesmo da energia solar, como eu conheci a energia solar, né? Foi bem, acho que foi acho que em 94, eu acho, né? Isso eu já trabalhava com TI, né? Acho que eu tinha falado para você, eu venho da área de TI, né? Trabalhei por muito tempo com tecnologia, sou um apaixonado aí pela tecnologia e, assim, o meu primeiro contato realmente com a energia solar foi lá por volta de 94, né? Eu trabalhava com uma pessoa, né, com uma empresa que vendia produtos, né, de informática na época, naquela época onde a venda de produtos de informática ainda era quase que ilegal, na verdade, né, em 94, 2009, acho que 91, eu comecei, na verdade, em 91 com informática, né, e aí essa pessoa, ela trabalhava com informática meio que realmente ilegal, né, digamos assim. Mas e essa pessoa, né, que é o Elber, né, na época que a gente conheceu, ele era um cara assim bem à frente do tempo dele, né? Então, a, a, a- o meu primeiro contato realmente com a energia solar foi através dele. Ele era do interior, os pais deles eram do interior aqui do Ceará, e naquela época, você sabe, não tinha internet ainda, né? A internet ainda estava bem no início, ainda bem engateando ainda. E assim, tinha muita dificuldade em contactar os pais deles que ficavam lá nesse interior, que no caso aí Itapipoca, quem os ouvintes aqui do Ceará vão se identificar e vão saber de onde eu estou falando, né? Então, assim, era uma aldeia de pescadores, né? Os pais dele eles tinham uma aldeia lá de pescador e eles tinham muita dificuldade em contactar, né? Então, a ideia dele era colocar uma central, um telefone lá nessa aldeia de pescador e lá não tinha, para você ter ideia, não tinha nem energia, na verdade, né? Então, a ideia dele foi realmente colocar uma central lá de telefone, é, e a maior dificuldade era realmente como é que eles vão alimentar os telefones, né, as baterias do telefone. E aí ele viajava muito, né, Paraguai, essas coisas, comprando produtos de informática. E aí ele tinha, não sei se, acredito que não é do seu tempo, tá? Mas, mas antigamente tinha uns bonezinhos que ele tinha um painelzinho solar em cima do boné que fazia um ventiladorzinho na frente, assim, sabe? Era uma coisa meio, meio Eu tô esquisita. imaginando aqui. Pois é. Aí ele pegou esse painelzinho solar, né, essa célulazinha fotovoltaica, e teve a ideia. Ele gerava, né, energia e abastecia lá a bateria do telefone, né, para gerar energia, no caso, lá para manter os telefones em funcionamento, né? Então ele
fez essa interligação. Então, esse foi o meu primeiro contato realmente com a energia solar. Eu tinha, acredito que uns 18, 17 anos, né? Então, desde lá para cá, aquela ideia ficou ali, né? Meio que amadurecido não, ficou ali de lado, né? E aí a gente foi seguindo a vida, né? Foi trabalhar na área de informática, né? Depois, mas aquele primeiro contato nunca foi esquecido, né? Porque assim foi para a época, né? De 94 ali foi um negócio bem interessante e funcionou, né? Foi uma solução que ele achou e que funcionou para aquela época, e funcionou por bastante tempo. Depois veio a modernização e acabou internet por todo canto, né? Então, mas aquela ideia que ele teve lá foi genial, eu achei genial. Não, muito massa, né? Fico imaginando, você tá falando, eu já fui pesquisando aqui na internet. E aí agora eu tô vendo, recomendo que os ouvintes que também, né, assim como eu não tinha visto, talvez, né, não é da época, igual você falou, mas achei interessante também. Imagino pra você como é que foi naquela época ter contato, né? Nossa, foi uma experiência incrível, né? Primeiro que a gente passou uns perrengues também lá para botar para funcionar, né? Porque ele montou uma estrutura, porque assim, nessa aldeia, ela ficava mais ou menos a uns 40, 30 quilômetros de uma cidade, que é Itapipoca, né? Então ele montou uma torre lá de telefone, né? Para fazer essa comunicação via rádio do telefone, né, na aldeia para a cidade mais próxima, que era Itapipoca. Então, aquilo ali, né, a gente já tinha passado os perrengues para colocar a comunicação para funcionar. E aí depois, seguindo nos perrengues aí, para colocar os telefones nas casas, né, onde ele tinha os parentes dele lá que ele precisava comunicar. Então, foi um negócio bem interessante, na época foi bem marcante para mim. Imagino. E vamos voltar um pouquinho atrás, só para o pessoal entender aqui também, né? Você trabalhou muito tempo com TI, inclusive se formou nessa área, né? Sim, sim, eu trabalhei, como eu falei, eu comecei em 91, né, trabalhando com informática, com essa pessoa que eu citei agora, né? Então, Aham. desde 91 que eu venho trabalhando com tecnologia, né? Eu vim trabalhando com vendas, né? Primeiro com vendas de produtos de informática, depois na área mais técnica, né? E até 2005 eu trabalhei eh, com vendas de informática, né? E depois fui trabalhar em como eu te falo, eu tinha comentado com você, foi o casamento, né? Eu sempre fui apaixonado por tecnologia e por questões também ambientais, né? Você sempre gosta de estar envolvido com questões ambientais também. Então, em 2005, na verdade, veio a oportunidade em trabalhar em uma multinacional, que era uma empresa, inclusive, de energias renováveis, né? Trabalhava com energia eólica, né? Olha só Aqui que no bacana. Ceará, Aqui no Ceará, a gente fazia as hélices, né? Tem um aerogerador, o aerogerador ele é composto por várias coisas, né? Então, Uhum. aqui no Ceará, nós fabricávamos as pás, né? Dos aerogeradores. Então, foi uma experiência muito incrível, né? Que foi onde eu ganhei bastante experiência, cresci bastante profissionalmente, digamos assim, né? Ainda na área de informática, mas a gente era muito envolvido com essa questão de projetos, né? Dos parques, né? Como a gente era de TI, né? As primeiras pessoas que iam para os parques, né? A montar as usinas, nós éramos os primeiros a chegar, porque a gente tinha que prover a comunicação para toda a equipe que ficava lá. Você sabe que projetos de energia eólica é diferente, digamos assim, de projetos de energia solar desses menores, digamos assim, né? Sim, sim. Porque são projetos gigantes, né? Então, dependendo do tamanho, às vezes a equipe precisa passar 6 meses, 2 anos, 3 anos para montar e entregar aquele parque eólico, né? Então nós éramos os primeiros a chegar para montar essa infraestrutura lá para eles e éramos os últimos a sair depois que terminava todo o parque. Nós removíamos todas a estrutura, né, de TI para fazer aquele parque.
Nossa, muito legal. Eu lembro que na sua história, né, na hora que eu fui ler, eu achei muito legal uma parte que você colocou algo parecido assim. Aí eu saí do vento e decidi pegar um bronze. Descobri que era o sol que me faltava. É, isso já saindo, né? Depois foi depois que, como eu falei, eu fiquei nessa empresa de 2005 até meados de 2020, né? Até 2000 Bastante tempo, né, Carlos? bastante tempo, foram 15 anos, né? 15 anos de bastante experiência, eh, que me rendeu bastante conhecimento, né? E bastante crescimento profissional, né? Foi nesse período, né, de 2005, foi onde eu me formei, né, em TI, na área de TI, fiz minha pós-graduação, na área ainda também de TI, mas sempre fui muito envolvido também nessa questão energética, na parte de energia, de manutenção, essas coisas. Não, muito incrível. E até aproveitando, né, puxando um pouco esse assunto de TI, antes da gente falar de quando de fato você abriu a empresa integradora, né? Como é que você olha, assim, Carlos, a tecnologia no sentido de plataforma mesmo, sabe? De compra? Como é que você vê a tecnologia nos sistemas de monitoramento? Como é que você, né, com esse olhar mais de TI e ao mesmo tempo sendo integrador, você vê as soluções, de tecnologia que a gente tem disponíveis hoje no setor? Então, basicamente, hoje não funciona nada sem TI, né. Uhum. Hoje tudo a gente é muito dependente, da TI. E a TI, inclusive, é dependente da energia, né, no caso que a gente gera. Então, assim, como plataforma mesmo de TI, não assim, a gente precisa do monitoramento, né. A gente tem muita facilidade, no caso, ah, da compra mesmo, né, nas integradoras, né, nos distribuidores, a gente tem muito acesso às plataformas e isso facilita bastante a questão de você poder fazer uma cotação ali de imediato, né. A questão do monitoramento, né, da sua usina, saber quando uma usina ou um inversor, um microinversor tem parado ali. Então, assim, não sem a tecnologia, isso praticamente a gente não teria essas facilidades todas, né? Então, E o legal, né, Carlos, que a gente está falando aqui dessa questão de plataforma e tudo mais, essa facilidade, essa agilidade, realmente eu vejo que faz a diferença, né? Mas tem alguma coisa que você, sei lá, eventualmente melhoraria? Você falaria assim, nossa, Tati, eu acho que tá tudo ok, né? Tudo agilizado, tudo, né, traz a facilidade, mas falta X hoje no setor. Tem alguma coisa assim que você, nossa, já de antemão já saberia dizer? Tati, assim, não a questão do mesmo do monitoramento, né, poderia um pouco, talvez, melhorar na questão das plataformas, porque, assim, hoje você tem o monitoramento dos próprios fabricantes, né, Sim. mas se você precisa de algo mais detalhado, né, mais, assim, digamos, personalizado, você tem que recorrer a terceiros, né, a Sim, software de sim. terceiros para você, eh, conseguir extrair alguma coisa mais personalizada, digamos assim. Talvez, né, os próprios fabricantes talvez já consigam ou já poderiam fazer essa personalização, essa dentro do próprio software de monitoramento deles, para que nós, da integradores, não ficamos tão dependentes de outras coisas, de outras plataformas, né, de outros serviços, né, porque acaba sendo um custo também a mais, né. Claro, eh, você tem já tem um monitoramento, você pode fazer alguma coisa mais personalizada, né, você pode extrair relatórios, essas coisas, e você mesmo personaliza, né, que é o que essas outras plataformas acabam fazendo, né? Elas Sim, extraem da sim. própria plataforma do fabricante e geram a sua própria Relatório, né? personalização, a sua própria personalização, digamos assim. Então, acredito eu que poderia melhorar nesse sentido, né.
Não, muito legal essa colocação. Eu vejo que, pelo menos eu que ali lido com a área de processos, né, junto com os integradores, eu vejo que às vezes falta uma ferramenta que integra tudo, né? Desde Uhum, da prospecção até essa fase de efetivamente ter entregue para o cliente e só fazer o monitoramento, o acompanhamento como pós-venda, né? uhum, É o que uhum. você Bom, falou aí. Hoje a gente acaba tendo que usar várias ferramentas, né, para poder complementar uma a outra. isso, né. Mas, assim, eu acho que faz parte também, né, porque, isso também gera outros mercados, né, outras oportunidades de negócio para as pra outras empresas, né, então, isso acaba também sendo interessante também, né, para o mercado em si, porque gera oportunidade de negócio para outras coisas, né, outras áreas, Claro, digamos. sem dúvida. E não deixa de ser várias atividades de fomento, né, do setor. Uhum. Então, se a gente consegue gerar oportunidades, né, o setor vai crescendo, vai se fomentando, vai amadurecendo, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Acaba e gerando eh, negócios, né, gerando empregos para outras pessoas, né, que não estão diretamente ligado ali na questão da venda da energia solar em si, né, mas acaba gerando outras oportunidades. E assim, eu acho interessante também para isso, né? Sim, sem dúvida. Esse dia eu estava conversando com o integrador e aí ele estava me falando, né? Poxa, eu queria que que o sistema de monitoramento me lembrasse de quanto tenho que falar com o meu cliente. E aí, esses lembretes, né, seriam um equivalente a um fluxo de cadência, uma automação, igual acontece em CRM, sabe? Então, Uhum. passado um tempo, ele sabe que a fatura daquele cliente vai vencer tal dia, e aí o próprio software geraria uma lembrança para ele, né? Então, assim, olha, você É, tem que entrar em contato com o fulano de tal. E aí eu vejo também essa preocupação do lado dos integradores de também, de alguma forma, usar a tecnologia, né, automação para poder escalar, mas sempre trazer também essa questão da humanização também, né? uhum. E acaba que, assim, às vezes você usa o software de monitoramento dos fornecedores, distribuidores, dos fabricantes, na verdade, e, e assim, se você tem que monitorar, você tem que ficar aquilo, ele não te gera nenhum alerta do tipo, a usina parou. Você tem que estar olhando, você tem que estar fazendo isso, né? Se você quer fazer uma integração nesse sentido, você tem que usar terceiros, como eu já falei, né? Então, assim, o fabricante ele te dá o monitoramento, mas você tem que estar lá olhando, monitorando, né? Ele não te gera esses alertas, né? Isso também poderia ser um ponto de melhora dentro das plataformas dos fabricantes, Não, ao meu verdade. ver. Excelente ponto. E você que é ouvinte, né, se quiser participar desse bate-papo, eu vou deixar uma caixinha dentro do Spotify, também lá no YouTube tem como você comentar. Conta pra gente se tem algum aspecto que você concorda, que poderia ser melhorado também. Acho que é legal a gente ampliar essa conversa, né? Sim, sim, claro. Assim, eu tenho certeza que abrindo essa caixinha, vários integradores e tem, assim, a gente tem várias cabeças, né? Como várias pessoas pensando sobre um assunto, acaba saindo ideias ali que pode ser aproveitada uma ou outra e acaba que gerando ali uma solução, né? Claro, Então não, sem é bem dúvida, interessante. sem dúvida. E me conta uma coisa, né? Você passou esse tempo todo na TI, trabalhou na multinacional lá do setor de energia eólica, acompanhou grandes projetos ao longo ali de 15 anos. Como é que foi esse estalo de sair do vento e pegar um bronze na Solar? Como é que foi para você esse processo assim? Nossa, eu preciso abrir uma empresa integradora. Bem, na verdade não foi o sair, tá? Eu trabalhei de 2005 até 2020, e em 2020 essa empresa ela acabou, por questões de negócio mesmo, ela acabou retirando as fábricas aqui do Brasil, né? Nós tínhamos uma fábrica aqui no Ceará e tinha uma outra fábrica em Sorocaba, né? Então, por estratégia de negócio da própria empresa, ela acabou tirando
essas duas fábricas. Hoje mantemos apenas escritórios aqui, né? Mas a fábrica mesmo foi retirada. Então, foi assim, eu precisei sair, na verdade. Eu fiquei, na verdade, eu fechei, digamos que eu fiquei até o finalzinho. É, a gente entregou a chave, digamos assim, né, da empresa. A gente ficou até o final, até acho que junho, mais ou menos, né? A gente encerrou as atividades, né? Então eu saí, né? Vim para o mercado, né? Para o trabalho novamente, mas não queria mais trabalhar é, em empresas, na verdade, né? Então Certo. acabo que resolvendo empreender, né? E daí foi da onde aquele comentário que você fez, né? Daí foi que onde eu saí do vento, né? Onde eu trabalhava com energia eólica e resolvi empreender na questão da energia solar. Claro que não foi tão fácil, né? Não foi um processo, digamos assim, de uma hora para outra, né? Eu continuei trabalhando com informática, né? Continuei trabalhando com TI, eh, com automação, né? E estudando, né? Estudando muito sobre energia eólica. Nossa, foi muito desafiador, né? Porque assim, você trabalhava trabalhou por muito tempo, né? Em uma empresa, em uma grande empresa, e aí depois você se sentir sozinho, digamos assim, né? E tentar empreender. Mas, claro, acho que o meu primeiro cliente, na verdade, fui eu mesmo, né? Porque eu fui estudar, porque eu queria também, já tinha ouvido falar de energia solar, né? De como você poderia economizar. Então, assim, eu resolvi realmente estudar sobre esse assunto, né? Para poder isso mais ou menos como cliente mesmo, né? Não estava na época, eu não estava nem querendo, né, pensando em empreender. Eu fui pesquisar mesmo como cliente de energia solar, né? E aquilo, nossa, me apaixonei pela questão da energia solar, pela a gente já tinha a experiência de entregar uma usina, né, de energias renováveis para o cliente, e você poder fazer isso, você mesmo entregar isso para um cliente, nossa, isso me motivou bastante a querer empreender, né? Então, foi desafiador, porque assim, a gente foi estudar primeiro para fazer, para poder entender como funcionava, né? Então, aquilo foi bem desafiador. Mas, claro, a gente já tinha essa gratificação, assim, digamos assim, né, por parte de estar entregando modificar o mundo, né? Na verdade, contribuir de uma forma mais ecológica para o planeta, né? Porque a gente já fazia isso na eólica, né? Só que na eólica você não tinha muito contato, por exemplo, com o cliente final, né? Sim, sim. Você entregava isso para grandes empreendedores, né? Que estavam ali, grandes investidores, né? E você não tinha esse contato direto, né? Então, você poder realmente fazer isso, né, entregar uma usina, sentir a satisfação daquele cliente quando recebe, por exemplo, a primeira conta dele, que já vem ali com os resultados de isso era muito gratificante, né? Então eu recebi isso porque quando eu fui estudar foi mais, como eu já falei, para como cliente mesmo, né? Então Sim, eu passar pela senti experiência, né? passar pela experiência, porque assim você vender aquilo que você acredita é muito mais fácil, né? Vender aquilo que você acredita e aquilo que você conhece ali, né, de fato, realmente, fica muito mais fácil, né? Então, ah, juntando aí a fome com a vontade de comer, digamos assim, né, eu resolvi empreender, né, montar uma empresa integradora, né, e ajudar aí os clientes a ter aquela mesma experiência.
que eu tive, né, de economia, né, além, claro, de poder estar contribuindo aí para o meio ambiente, né? Opa, desculpa atrapalhar a conversa, mas no começo do episódio eu falei sobre o Minas Solar e eu quero reforçar o convite. O Sebrae, em parceria com a Genix, está promovendo um Minas Solar, que tem como objetivo inserir de forma competitiva e sustentável pequenos negócios de Minas Gerais na cadeia de geração distribuída de energia solar fotovoltaica. Você vai acompanhar as visões dos especialistas, referências no setor, discutindo sobre o mercado, oportunidades, novos modelos de negócio, gestão, empreendedorismo e muito mais. Adquira já o seu ingresso. A próxima edição ocorre nos dias 27 e 28 de abril, na minha segunda casa, Belo Horizonte. Eu te espero lá, hein? Não, muito legal. E o bacana, né, você tá falando e eu tô refletindo aqui, não sei se foi desafiador para você nesse quesito, mas penso eu que deve ter sido, é por isso que eu tô até fazendo a pergunta, né? Baseado assim na experiência que você teve nessa área de TI, imagino que o seu relacionamento foi sempre com máquinas, né? E aí, quando você veio para solar, você ficou, né, pessoa, sol, você ficou literalmente mais aquecido, né, não? Nossa, o desafio da venda aí realmente foi muito, porque acho que é característica do pessoal de TI ser um pessoal muito mais calado, né? Porque a gente não tem nosso nosso dia a dia ali realmente é com máquinas, né? Então essa foi realmente uma dificuldade grande enfrentado no início, né? Que hoje já está bem tá bem trabalhado, digamos assim, né? Tá dando até Mas entrevista. pois estou dando até entrevista, estou até no Boteco Solar, cara. Então assim, falando demais, né? Eu acho que eu não estou deixando nem a Tati falar, Imagina que é para você mas falar mesmo. mas realmente foi uma coisa bem essa questão, porque a gente não é tão comunicativo, né? A gente de TI. E eu, especialmente, eu sempre fui aquela pessoa mais caladona ali no meu canto, né? Então, e para você vender, eu estava ouvindo ali acho que é um episódio aqui acho que é não, William não, acho que é o Luiz Sampaio, né? Que ele é um cara de venda mesmo, né? Você nota eu acho que é um episódio aí que eu ouvi do Boteco Solar, acho que tá com uns 3 episódios atrás, não sei, não lembro agora. Mas você nota pela a conversa, né, que é um cara de vendas, né, bem comunicativo. E eu nunca tive essa ah, forma, né? Então, isso realmente foi um desafio bastante grande logo no início, né? Não, com certeza. O episódio que você tá falando é do Luiz Sampaio da Energy Company, né? Realmente, ele é totalmente assim virado para venda, né? Nossa, cara, o cara, se eu escuta o cara falar, você sabe, é o cara de venda. O cara vende até casa de palha pegando fogo, como a gente diz aqui no Ceará. Para O quem cara quiser tem um ouvir papo de vendedor. Não, total. Para quem quiser ouvir depois, é o episódio 56. É muito massa a história dele. É. Então, aí, assim, geralmente, fugindo, já adiantando aqui um pouco, né, no caso, então a primeira venda, na verdade, foi a minha, né? Então, mas aquilo me gerou bastante conhecimento e bastante, digamos, know-how para mim entender, passar isso para os meus clientes, né? Então, quando você vende aquilo que você acredita, é muito mais fácil. Aquilo que você domina fica muito mais fácil, né? Verdade, verdade. E você instalou para você, né, para passar pela experiência. E como é que foi a primeira venda mesmo, de fato, por falar em vendas, né? A primeira venda, na verdade, acho que eu fujo aqui um pouco do tradicional, né, dos integradores, porque geralmente você faz a sua primeira venda para os seus familiares, né? Sim, Geralmente é sim. assim, não é? Acho que a gente tem escutado alguns episódios aí que a gente tem. A primeira venda geralmente é para a família, né? Ou para um amigo mais próximo, né? Então eu fui.
eu acho que eu fui fora do tradicional. A minha primeira venda foi realmente uma venda mesmo, né? Para uma pessoa, para um cliente. Inclusive, depois eu vou passar o link para ele, que foi o professor aqui de uma universidade aqui do Ceará, professor Francisco. Depois eu vou passar o link do episódio para ele ouvir, e ele pode constatar isso. Mas ele foi realmente a minha primeira venda, né? É, uma usina com 8 placas, né? Eu lembro até agora, 8 placas de 400 acho que 400 watts cada uma. Enfim, mas essa foi a minha primeira venda, né? Ele foi uma indicação de um amigo, né? Um, um parceiro, na verdade, né? Então essa foi a minha primeira venda, mas foi fora do tradicional, né? Verdade, né? Acaba sendo de um outro espectro ali, né? Não é os amigos, a família, mas foi tudo certo nessa instalação? Você sentiu alguma dificuldade? Porque eu costumo dizer, né, que uma coisa é a gente se capacitar, né? Instalar. Eu sei que já tinha Uhum. instalado a primeira para você, mas quando é para valer, né? Parece até aquela coisa de criança mesmo, né? Valendo, agora tá valendo. Dá aquele friozinho na barriga, né? Mas assim, você sabendo, né? Você tem a expertise, né? De conhecimento, de causa mesmo, é, conhecimento de instalação, né? Então você acaba tirando de letra, mas realmente dá aquele friozinho na barriga, porque é a sua primeira venda, né? Se você não sentir isso na sua primeira venda, na sua primeira instalação, acho que você está no ramo errado. Tá fazendo errado, né? Tá fazendo errado, tá fazendo errado. Aqui eu costumo dizer, né, assim, tudo que você vai fazer na primeira vez, você tem que ter aquele friozinho na barriga. Eu tô aqui super nervoso aqui dando a entrevista para Tati, é a minha primeira vez. Ai, meu Deus, não precisa ficar nervoso, não, rapaz. Ai, gente, mas é muito maravilhoso, né? Eu até queria te perguntar, acabei esquecendo, né? O que que te levou a se inscrever no Boteco? Porque penso eu que também foi um desafio para você, né? Agora conversando, te conhecendo melhor. Pois é um desafio, né, por conta do que eu já falei, eu nunca fui tão comunicativo, né, eu sempre tive meu lado assim, um pouco mais introvertido ali, então, mas foi um incentivo de uma amiga, a Thaís, né, a Thaís me incentivou, a Thaís da Gênix, me incentivou, cara, coloca lá a tua história, você tem uma história legal, é, que eu tenho certeza que a Tati vai te chamar, né? Então foi desafiador, né? Mas fui incentivado, tive o incentivo aí da minha amiga Thaís. É legal isso, porque aqui no podcast acontece muito disso, sabe, Carlos? Às vezes as pessoas não se inscrevem. Eu tô aproveitando para falar, né, até para os ouvintes. Às vezes tem gente que não se inscreve, me manda lá no Instagram, Tati, um dia eu vou lá pro Boteco. Aí alguém manda, Tati, quando eu fizer 1 milhão, eu vou me inscrever no Boteco. Eu falo, gente, mas toda história é única, toda história tem alguma coisa de especial, né? E aí tem até um episódio, né? O episódio da Jéssica, da Espectro Solar, me marcou muito, né? Quando eu fui chamar ela, o podcast ainda estava no começo, né? Ainda não recebi o Uhum. volume de histórias que eu recebo hoje. E na época eu já acompanhava o trabalho dela pelo Instagram, né? E aí eu falei assim, poxa, Jéssica, você não quer me dar uma entrevista no Boteco, né? Você é mulher, acho legal incentivar e tudo mais. E aí me marcou muito, porque eu lembro que naquele momento, né, quando eu chamei ela, ela deu a entender que a história dela não tinha nada de relevante para ela contar, né, no podcast. Uhum. E aí eu fiquei fazendo esse trabalho que a Thaís fez, né? Ficou tipo, não, vai lá, assim, vai ser legal, vamos, que não sei o que lá, você vai conseguir inspirar outras pessoas, né? E aí ela foi. E aí, depois de um tempo, né? Agora, esse ano a gente fez 1 ano de podcast. A Jéssica me mandou mensagem e falou assim: Olha, obrigada, viu? Porque eu não reconhecia a potência da minha história. Hoje eu reconheço. Então, tem esse outro lado do podcast que eu acho muito bacana. Sim, é como você falou, né? É, todo mundo tem sua história e às vezes a gente não acha tão interessante, né? E pode não ser realmente tão interessante para algumas pessoas, mas para outras pessoas sempre tem alguma coisa a contribuir na vida de outras pessoas, né? Então você acaba
falando. É claro que no meu caso é porque realmente eu não sou tão comunicativo, né? E isso me travava um pouco, me travou um pouco, né, em colocar a minha história lá. Mas, enfim, mas assim, a gente acaba contribuindo de alguma forma. Uma outra coisa que acho que eu não comentei com você, e eu acho bastante relevante a gente falar nesse sentido, porque assim, como eu venho da área de tecnologia, eu acredito muito na questão da tecnologia, né? Então, assim, Sim. hoje, toda a minha usina, 100% das minhas usinas, eu só uso microinversores. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Esse é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Ugen e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? É uma das coisas que eu me propus quando eu lançar a integradora, a minha empresa integradora, em trabalhar 100% com tecnologia MLPE, né, com microinvestores, porque eu acredito nessa questão, né, do MLPE, e eu acredito que essa é uma melhor solução para o cliente, né? Então, é uma coisa que eu tomei para mim, né? E claro, projeto de energia solar vai depender muito do tamanho do projeto, mas para o nicho que eu trabalho, né, que é residencial e pequenos comércios, o valor agregado do projeto com microinversor faz muito sentido para aquilo que eu me proponho, né? Para a minha área de tecnologia e para o cliente também, para o cliente final. Com certeza, com certeza. Eu vejo até que o cliente final hoje em dia, né, ele tem uma série de escolhas para fazer, né? Eu falo muito isso com os integradores. Então, assim, é, ele vai instalar microinversor, vai instalar inversor, vai instalar otimizador de potência, e aí é o integrador que vai direcionar para a melhor solução, né? Para fazer o dimensionamento adequado, para Uhum, oferecer a tecnologia que ele acha que naquele projeto convém, como você colocou. Mas eu vejo também que, em aspectos de segurança, principalmente, o microinversor ele acaba chamando mais atenção desse tipo de instalação que você citou, né? Residencial, pequenos comércios. Então, eu vejo que os integradores batem bastante nessa tecla da segurança também, né? uhum. E isso também eu venho da empresa que eu trabalhei, né, por 15 anos, era o primeiro pilar que a gente tinha era a questão da segurança, né? Então era segurança, qualidade, prazo e lucro, né? Então era nessa ordem aqui o fator de prioridade, né? Então a segurança realmente vinha em primeiro lugar. E eu trago isso para a minha empresa integradora, né? A questão da segurança, porque muito hoje, assim, não são, eu sei que não são todos, mas a maioria dos vendedores de energia solar, eles veem muita questão só do sombreamento. A sua casa não tem sombreamento, então tanto faz você colocar inversor de string, né? Ou microinversor, não vai fazer diferença, porque a sua casa não tem sombreamento, né? Então, e não é só isso, né? Se você realmente, quem conhece aí, não tem várias vantagens de se utilizar a microinversores, né? Então, é isso que eu tenho que tratar, e principalmente a questão da segurança, né? Com certeza, com certeza. E até nesse cenário, né, de tecnologia, de cliente, de pessoas, né? A que ou a quem você brindaria hoje, Carlos? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né?
Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Ah, cara, brindaria a minha família, na verdade, né? Assim, as pessoas que estão mais próximas a mim aqui, né? Que é minha esposa Natália, minha filha Caroline, quase o teu nome, né? Quase. Caroline, quase o teu nome, só por questão de um A. A Caroline e a Nathalie, né? São o o meu bem mais precioso, né? É por elas que a gente trabalha, né? Por ela que a gente tenta dar o nosso máximo. Então, essas são a primeira pessoa, o primeiro pilar que aí que eu brindaria realmente seria a minha família, né? E depois, aí, claro, os meus colaboradores, né? Meus parceiros comerciais aí, né? Como os fornecedores, tá? E, claro, os clientes, né? Que é o que faz aí a coisa acontecer, né? Então, são para esses 3 aí que a gente brindaria, né? Não, muito incrível. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, Carlos. Adorei conhecer sua trajetória, sua história. Achei muito bacana a união de todos esses, como é que eu posso dizer, todas essas experiências suas, né? E eu espero que de fato você fique cada dia mais bronzeado, viu? Pois é, vamos. Apesar que hoje, logo no início eu estava muito no bronze, né? A gente, geralmente, quando a gente começa, a gente está muito mais ali participando mesmo, né, da instalação. Hoje eu estou muito mais no escritório, claro, mas sempre que eu posso, eu estou ali pegando um bronze mesmo no telhado, né? Então, agradeço demais aí a participação aqui, né, no Boteco Solar. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí com o Boteco, né? E com os ouvintes aí de alguma forma, né? Claro, peço desculpa aí pelo nervosismo, às vezes a gente fica a gente pensa várias coisas, né, para falar aqui, tem várias coisas, muita coisa, acredito também que eu tenha deixado passar, mas, enfim, é o nervosismo, marinheiro de primeira viagem, né? Imagina, foi muito bacana o seu episódio. Com certeza vai acabar inspirando muitos integradores, viu? Perfeito, Tati. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?